Não, tá feliz ou não? Isso aí, isso aí. Então a gente vai ouvir agora uma palavra poderosa vinda da parte de Deus através do meu amigo, meu querido aí, Natan. Chega aí, Natan. Vamos aplaudir a vida do Natan? Amém? Que Deus possa te usar, cara, grandemente aí, beleza? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Nossa, gente, bem que o Johnny falou, não tá difícil o negócio hoje. Boa noite, igreja. Como é que você... Não dá para responder, mas eu gosto de perguntar. Tá tudo certo? Amém? Glória a Deus. Agora é o momento da gente focar. Obrigado, Jeff. Você é lindo, viu? Literalmente. Agora é hora da gente esquecer tudo o que acontece. Pode se sentar. Sente-se em casa. Todas as alegrias, todas as tristezas, as agonias, e focar na palavra e prestar atenção no detalhe, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer te tocar, o Senhor quer te guiar, Ele quer te ensinar, Ele quer te mostrar o centro da vontade dEle. Eu agradeço a Deus novamente por essa oportunidade. Hoje era pra gente ter um pregador de fora, mas infelizmente não deu certo. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, então Ele, com certeza, com a sua perfeição, já sabia que eu estaria aqui. Eu agradeço primeiramente a Deus, eu agradeço a nossa liderança local, o pastor Hélio e a pastora Karine, vocês são incríveis. Agradeço ao nosso pastor presidente, que está lá lutando, junto com a sua esposa, buscando para manter tudo isso, né, liderando, dando estratégia, né, para nós. Agradeço a toda a nossa equipe do Forever Young, a cada voluntário que se dispõe a cada culto estar aqui, buscando, escolhe voluntariar. A gente está buscando auxílio, seja operando ali o telão, operando a mesa de som. A gente está adorando, buscando o Senhor através do nosso trabalho. E até falei com a Duda hoje. A Duda, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores voluntárias da nossa casa, né? Ela manja de som, ela manja de mídia, ela manja de voluntariado. Ela é uma pessoa incrível, eu aprendo muito com ela. E eu já comentei com ela que quando a gente se dispõe a voluntariar, a gente tem a nossa carteira de trabalho espiritual assinada direto por Deus. Porque a gente está assumindo um compromisso com Deus de trabalhar para Ele, de fazer a obra dEle, né? De agradar Ele com o nosso trabalho voluntário. E isso é sensacional. Tem horas que a gente se cansa porque a gente é humano, mas quando a gente vê uma pessoa aceitando Jesus e a gente entende que não é só a pregação, mas é toda uma estrutura que mantém, né, a igreja, que facilita o trabalho do pregador, isso gratifica, isso nos ensina. Então toda vez que alguém aceita Jesus, não é só uma pregação, mas é o voluntário que recebe ali a pessoa com um sorriso no rosto. É a igreja limpa, que alguém se dispôs a limpar, né, a varrer. É um banheiro bem limpinho, cheiroso para você. É uma estrutura ali, um telão bonito, um som de qualidade. Então são pessoas que têm o coração disposto a trabalhar para o Senhor, que ajuda e facilita o trabalho do pregador. Amém? Então, muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um que está nos assistindo, né? Que você seja tocado pela palavra do Senhor. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre processo. Hoje eu tô chique, ó. Hoje eu não trouxe caderno, hoje eu tô com celular. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo. Deixa eu arrumar meu celular aqui. E o tema da mensagem é descanse no processo. Todos nós passamos por processos, desde o nosso nascimento. Nós enfrentamos problemas, lutas. Nós passamos pela escola, que é um processo de aprendizagem. Nós passamos pelas experiências da vida. Nós passamos por relacionamentos, às vezes falidos, que nos ensina a valorizar um relacionamento de sucesso. Nós passamos por vários processos que sempre nos traz amadurecimento, que
sempre nos traz experiência, que nos faz tomar decisões mais certeiras. Cada processo que a gente passa, ele nos ensina de conhecimento que nos faz, quando nós tenhamos um outro problema parecido, tomar uma decisão mais certeira, uma decisão que não vai trazer transtorno, porque a gente já tem experiência, porque a gente já passou por processos. E hoje a gente vai falar sobre processo. Agora vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo fecha o olho. Fecha o olho. Pensa num processo que você passou que foi difícil, ou pensa no processo que você está passando. E entenda que o Senhor, Ele é dono desse processo. O Senhor está te guardando, Ele está te guiando. Você pode achar que Deus não está nem aí para você, mas nesse processo é onde Deus está te ensinando a ser forte, para te mostrar onde Ele quer te levar. Porque Deus, eu vou usar uma palavra, uma frase que todo mundo conhece. Ele não escolhe nenhum capacitado, mas Ele capacita cada um que Ele quer usar. Amém? Pode abrir o olho. E o processo, ele é duro, ele dói, é difícil. E normalmente tudo aquilo que vai trazer alguma coisa no lugar, ele nos traz um pouco de dor. Um exemplo, se você está doente, vai fazer a remoção de alguma doença através de cirurgia. Para você tirar essa doença do seu corpo, através de uma cirurgia, isso vai doer, isso vai levar tempo, isso vai te levar a ter paciência para entender que não há nada que você possa fazer a não ser esperar até a sua dor e até uns pontos fecharem. Se você colocar um aparelho na boca para pôr os seus dentes no lugar, vai doer, porque o dente ele precisa se movimentar para chegar onde ele tem que chegar para ficar retinho. Então o processo, por mais que ele doa, ele nos ensina a esperar, a ter paciência, a amadurecer, para quando a gente chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue, que nós venhamos estar preparados, porque nós passamos pelo processo. E a gente vai usar como base, para falar de processo, um menino que foi muito mimado. Um menino que ele ganhou o melhor. Só que para Deus levar ele aonde Deus queria que ele estivesse, Deus teve que trabalhar na vida dele e quebrar toda a cosmovisão dele, a estrutura de pensamento, tirar toda a parte que Deus não queria, refinar ele. A gente vai falar de José. Eu vou pedir para a mídia colocar para a gente o texto base, por favor. Vamos falar um pouquinho desse garoto. Ele foi... tem uma colinha aqui, glória a Deus pelo esboço. José foi filho de Israel, né? Jacó, e ele teve 11 irmãos, que foram basicamente os líderes das 11 tribos de Israel, junto com José são 12, né? 12 tribos de Israel. Glória a Deus. O versículo, ele fala o seguinte: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Próximo. Aí, glória a Deus. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Próximo. Para frente. Aí, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Amém? Até aí. José foi um sonhador, que foi mimado na sua infância. E tudo aquilo que Israel deu de educação para José, por ele ser o mais amado, Deus teve que quebrar tudo. Deus teve que desconstruir todo o ensinamento que José teve e reconstruir do início através de processo.
As pessoas odiavam José por ele ser o mais amado. Os irmãos de José tinham inveja dele por ele ser sonhador. E detalhe, a parte de sonhador não veio de Israel, veio de Deus. Quem permitiu que José sonhasse e entendesse o futuro dele foi Deus, não foi Jacó. Então José não foi mimado só por Israel, ele também foi mimado por Deus. Porque Deus já sabia o processo que ele ia passar. José, naquela época não tinha Bíblia, então ele escutava. Naquela época a palavra passava de geração a geração através da fala. As pessoas aprendiam e passavam de geração para geração. Então, foi passado a escrever toda a história a partir de Moisés, que ele começou a escrever. Até então, eles não tinham nada escrito, mas José ele conhecia Deus. Ele já entendia quem era Deus, porque ele já ouvia falar. Essa era a base da educação de José. E ele passou a buscar, adorar o Senhor conforme ele conhecia. E o Senhor lhe deu o dom de sonhar. E conforme o tempo, conforme a gente aprende sobre José, a gente vê lá em Gênesis 37, 28, que ele é vendido. Em Gênesis 37, 28, quando ele é vendido, começa o processo dele para ele chegar ao lugar aonde ele deveria chegar, através de um processo. Agora você se coloca um pouquinho no lugar de José. Você tem toda uma estrutura familiar, você é o mais amado, que ganha as melhores roupas, e de repente você é vendido. Você sai totalmente da estrutura que você tinha, da sua realidade, e se encontra como um escravo. Você não encontra mais seu pai, você não encontra mais sua estrutura familiar, que apesar que eles não gostavam dele, tinha uma estrutura. Você não se alimenta mais como você se alimentava, porque você está passando por um processo. O processo em tudo é para nosso amadurecimento. Em tudo é para nos ensinar a entender que não importa o que aconteça, quem faz e quem coloca no lugar é Deus. O processo nos deixa mais forte emocionalmente. Ele nos traz mais conhecimento. Tem pessoas que tem um estudo que comprova isso, eu não vou lembrar onde que está esse estudo, mas que fala que não é a idade que te faz uma pessoa experiente e madura, mas é as experiências que você passou. E isso não precisa nem de estudo para a gente perceber, que às vezes a gente conversa com uma pessoa de 20 anos que é muito mais madura que uma pessoa de 37. E normalmente essas pessoas que são mais maduras, se você parar e reparar, são pessoas que não tiveram talvez uma estrutura familiar, ou que foram jogadas pela família de alguma maneira para a vida, para elas aprenderem e entenderem como se funciona o viver. E José, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi vendido novamente a Potifar, aonde ali Deus começou um processo de ensinamento administrativo para José, porque José ia chegar num lugar longe, onde todo mundo provavelmente já sabe. Mas ali na casa de Potifar, ele era um cara querido. Potifar ensinou ele a parte de administração, deu a oportunidade para ele e deu uma estabilidade que ele já não tinha mais. E ali talvez ele tenha encontrado paz. Mas ali não era o fim do processo de José. Ali era um ciclo do processo. E quando talvez José se viu totalmente estável, ele foi traído. Ele foi desejado. E a mulher de Potifar desejou ele. Queria ter ele. E fez uma armadilha para que ele fosse preso novamente. Mas no primeiro ciclo do processo ele já aprendeu. Ele já entendeu, ele já conseguiu adquirir experiência administrativa para chegar onde ele tinha que chegar. Às
vezes dói. A gente não sabe onde Deus vai nos levar. Eu vou falar uma coisa para vocês, não importa. Você não tem que saber, você tem que aceitar e curtir o seu processo, porque é o processo que vai te preparar. É o processo que vai te levar onde Deus quer te levar. Ninguém consegue ser grande se não passar por situações difíceis. Um médico, para ser médico, ele tem que estudar aí de 6 a 8 anos, dependendo do curso que ele vai fazer. E se ele não passar por esse processo, ele não consegue ser médico. E se ele quiser ser um bom médico, ele tem que continuar estudando pelo resto da vida dele. Porque o processo de aprendizagem nunca vai acabar. E se você quiser ser excelente naquilo que você faz, você tem que pagar o preço e entender que você tem que passar pelos processos. Que você vai ter que aguentar desaforo para ganhar a experiência talvez de uma pessoa que tem o conhecimento que você quer ter. Porque você tem que passar pelo processo. O processo ele serve para nos fazer mais fortes. E nós temos que entender e aprender com o Senhor em tudo que nós lemos e aprendemos na Bíblia, que nós temos que descansar no processo. Todos os personagens bíblicos tiveram processos. Cada um de acordo com o seu conhecimento, a sua estrutura e conforme Deus queria usá-lo. Não teve um sequer que não teve um processo para enfrentar. Ninguém consegue acordar no outro dia e falar: oh, sou o presidente do Brasil, não precisei passar por nenhum processo. Sou o melhor músico da América Latina e não precisei estudar, não precisei me esforçar, não precisei fazer nada. Todos nós temos os nossos processos. A diferença é como nós vamos lidar com o processo. Como você vai enfrentar aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que eu ensinava e falava: Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho que aprender e como eu tenho que aprender. A diferença do resultado final é a posição que você vai tomar durante o processo. José, ele poderia ter se vitimizado, ele poderia ter chorado, mas ele escolheu passar pelo processo e aprender com o processo. Se ele não fosse um cara tão bom, se ele não fosse um cara que Deus quisesse usar tanto, ele não tinha sido o administrador de Potifar. Se Potifar escolheu ele no meio de outros escravos para ser administrador, é porque ele soube se posicionar no seu processo. Porque o processo lhe ensinou e lhe deixou sensível a situações aonde ele podia tirar vantagem com o que ele já tinha. Novamente, ele fica aí em torno de 3 anos na cadeia. Não vou lembrar ao certo quanto tempo ele fica, mas durante esse tempo na cadeia, eu não sei o que ele fez, nem como ele fez lá dentro, mas ele conseguiu ter oportunidades. E Deus, ele estava tanto com José no processo, que Deus deu 2 oportunidades para ele revelar 2 sonhos, que era o do copeiro e do padeiro. Acho que é isso. Eram 2 sonhos. E quando ele revelou esses 2 sonhos, onde um ia morrer e o outro ia lá de novo com o faraó para prestar seu serviço, ele falou assim: ei, lembra de mim quando estiver diante de faraó. E nisso ele ficou mais 2 anos preso, passando pelo processo que ele tinha que passar, enfrentando cada dia, sem se vitimizar, apenas se posicionando. Porque aquilo lhe trazia evolução. Depois de 2 anos, Deus dá uma oportunidade para ele, dando sonho para faraó, e ninguém conseguindo interpretar esse sonho. Deus movimenta tudo o que ele tinha que movimentar, porque Deus, ele é perfeito, ele é dono de toda a situação. Quando ele quiser se movimentar na sua vida, não vai ter nada que vai parar Deus. Ninguém pode impedir Deus de entregar o que ele tem para entregar para você. Deus, ele movimentou toda a situação, ele movimentou todo o plano terrestre para ele poder dar a oportunidade para José se tornar o governador do Egito.
Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem os projetos dele para cada um de nós. Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele conhece cada estrutura, Ele vai movimentar tudo que Ele tem para movimentar para te dar um bom emprego, para te dar uma bolsa na faculdade, para te dar uma oportunidade como músico, talvez uma oportunidade como pregador. Ele vai te colocar entre os maiores quando Ele quiser que você esteja. Quando você já tiver enfrentado todos os processos para poder chegar lá e ter uma boa posição e ter uma postura de quem sabe o que está fazendo. Porque o processo ele traz conhecimento. Então Deus movimentando todo o universo, Ele fez a oportunidade de José para que ele chegasse diante de Faraó depois de 2 anos que ele tinha pedido lá para o moço não esquecer ele, que o moço esqueceu ele. Ele movimentou tudo e falou: José, agora você está pronto. É agora que eu vou fazer. José ele revela e interpreta todos os sonhos lá do Faraó. E José, além dele fazer isso, ele vem com uma carga de conhecimento. Fazer aquilo que ele falava. Sabe por quê? Porque ele enfrentou o processo. Porque ele aprendeu lá com Potifar, no ciclo do processo, onde ele foi traído e foi preso de novo. Porque ele enfrentou o processo dele, ele se posicionou. Aprender com a situação que eu estou passando. Essa é a pergunta. Não é para você ficar chorando, falando: Deus, eu não mereço. Meu querido, todos nós temos nossos processos. O que muda de cada um é a posição que a gente vai tomar diante deles. A graça foi dada a todos, sem exceção. O que você faz com aquilo que lhe foi dado? Lembra da parábola dos talentos? O que você vai fazer com o seu processo? Você vai parar? Vai estar sensível ao que está acontecendo? Vai entender? Vai pontuar ele e falar: cara, o que eu tenho que aprender com isso? Ou você vai ficar chorando e se lamentando? Cada um vai enfrentar o seu processo. Um atleta, para ele ser campeão de uma Olimpíada, vou falar um que corre lá, um Usain Bolt da vida. O cara treina 5 anos lá para correr 5, 10 segundos para ganhar uma medalha. Ele se esforça, ele chora, ele sofre para ele ter a recompensa dele. E muitas das vezes nem conseguem ter. Mas sempre vai sair melhor aquele que entendeu o que ele tinha que fazer e como que ele tinha que fazer. Como a gente se posiciona no processo? Como que a gente faz para ser excelente? Porque bom tem um monte por aí. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Em tudo que você fizer, você tem que ser excelente. Só vai ser excelente aquilo que parar no meio do processo e entender que aquilo vem de Deus e falar: Senhor, o que eu vou aprender com isso? Como que eu vou fazer? Não nos cabe ficar se preocupando com o processo, mas nos cabe descansar no processo, aprender com ele e entender que ele é dono de tudo. Por isso que ele fala, eu amo esse versículo, todas as vezes eu cito ele. Mateus 6,33. Buscar primeiramente a mim, o meu reino, a minha justiça. Ele vai te responder. Ele vai te mostrar. Ele vai te levar aonde você tem que ir. Todos nós temos chamados. Todos nós temos promessa. Mas vai de cada um de nós pagar o preço. Nossa, Natan, mas a gente vive no tempo da graça.
Amém, glória a Deus, somos salvos por Cristo, pelo sangue, fomos justificados por Ele. Mas nós ficarmos sentados, sem estudar, sem buscar, sem fazer nada, não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu falo pagar o preço não para ser salvo, mas pagar o preço para chegar onde a gente quer chegar como ser humano, fisicamente. Eu quero ser teólogo, para mim ser teólogo, eu estou estudando todo dia, eu trabalho todo dia, eu tenho uma filha, graças a Deus estou organizando meu casamento, glória a Deus, e tudo isso tem um preço. Tem dias que eu paro, deito e falo, Senhor, e aí, Pai, e agora? Eu não tenho tempo, Deus, às vezes eu não tenho tempo de qualidade com Deus, porque eu estou numa correria, mas eu tenho que enfrentar esse processo para eu poder aprender a dar valor lá na frente, quando eu pegar meu diploma na mão, quando eu casar, quando eu tiver novos filhos, quando eu for um teólogo formado. Se eu quero ser um teólogo excelente, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ler livros, eu tenho que buscar. A graça não vai me dar isso. A graça de tudo que ela podia fazer, por mim ela já fez. Eu tenho que entender que eu sou salvo, justificado pelo Senhor. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Quando Moisés estava de frente para o mar, junto com o povo de Israel, ele falou, Deus, o que a gente faz agora? O que Deus falou? Marche. Não fique parado, marche. Faça a sua parte. A hora que fugir da sua parte, é a hora que Deus chega. É a hora que Deus mostra. Quando não estava mais no alcance de José, que ele não podia fazer mais nada, mas ele estava estruturado em conhecimento, Deus movimentou tudo e colocou ele como governador. Porque ele já tinha passado pelo processo dele. E ele não foi governador porque ele era escolhido só por Deus. É porque ele tinha carga, ele tinha experiência. Você ser escolhido por Deus não vai te fazer ter a inteligência que você precisa ter para chegar em algum lugar. Todos nós somos escolhidos. Agora vai de nós sabermos o que nós vamos fazer com isso, com esse chamado. Você quer ser grande? Para ser grande tem que ir atrás. Você tem que entender seu processo. Você tem que ser humilde de coração. Todos os dias. E muito conhecimento não vai vir da aula. Tem muito conhecimento que vem de Deus. Mas isso é durante o processo. Porque o processo ele vem para nos dar sabedoria. Ele vem para nos trazer conhecimento, bagagem. Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito. Hoje a gente vive numa geração, literalmente, que você não pode falar nada, você não pode comentar nada, você não pode fazer uma brincadeira, porque tudo machuca, tudo vai traumatizar. Meu Deus do céu, não posso falar isso para fulano, senão ele não vai mais olhar na minha cara. Meu querido, tudo bem para aprendizado. O trauma muitas vezes nos faz forte. O Senhor ele não fica coitando nenhum filho, ele não fica escondendo nenhum filho da dor. Jesus falou assim, ó, esqueci. Meu Deus do céu, desculpa gente. Jesus falou que a gente tem que ele venceu todas as aflições. Ele venceu o mundo. Ele venceu. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, gente, ele venceu. Amém. Agora nós temos que pegar isso e entender que a gente vai fazer a nossa parte para chegar ao máximo de pessoas que nós precisamos chegar como cristão e pregar o evangelho. Nós temos que enfrentar o nosso processo para ser missionário, para ser profeta, para ser pregador. Nós temos que enfrentar tudo aquilo que nos aflige todos os dias, para nós sermos melhor, sem mimimi, sem ai meu Deus do céu, aquela pessoa falou isso para mim e eu estou traumatizada.
Meu querido, amanhã é um novo dia, acorda, levanta, lava o rosto e fala, Senhor, qual que é o processo? Qual que é o ciclo? Como que eu tenho que enfrentar isso? Me dá sua sabedoria, me ensina. Mostra para mim, Senhor, o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer. Porque o processo ele vai te levar para o centro da vontade de Deus se você tiver o coração ensinável, se você estiver sensível. Enquanto você se entendendo o que está acontecendo. Então nós temos que parar com esse mimimi e falar, Senhor, vamos para frente, como José. Agora eu quero descansar, porque o Senhor ele nos dá todos os dias ensinamentos. Todos os dias. A gente está vivendo uma pandemia. A gente está vendo uma crise política. E tem pessoas que estão sabendo sobressair isso no meio da desgraça. Tem pessoas que estão conseguindo chegar longe, no meio de uma situação que leva muitos a choro. E o que elas estão fazendo para isso? É isso que a gente tem que entender. O Senhor é maravilhoso, Ele nos ensina todos os dias através dos nossos processos. Ele nos mostra como que a gente vai fazer todos os dias. Nós temos só que estar sensíveis, buscando, dentro do manual da vida que Ele nos deu, orando, louvando, se voluntariando, fazendo a nossa parte. Como eu já falei, a pergunta não é o porquê, mas é o para quê. Para quê? Por quê? A gente vai longe. Sonhar é de graça. Eu falei isso para minha namorada hoje. Sonhar é de graça, então vamos sonhar alto. Só que para a gente sonhar alto, a gente tem que entender para que para a gente chegar lá no objetivo, a gente vai ter vários degraus. A gente vai ter que passar por vários processos. E como um dente que tem que entrar no lugar, a gente que dói, a gente vai passar por dores. E em tudo isso a gente vai ter que descansar e confiar naquele que nós temos crido. Para concluir, gente, nada que o Senhor faz é para só doer sem motivo algum. O Senhor é maravilhoso, Ele usa todas as situações e todo o universo para nos levar aonde Ele quer que nós estejamos. Porque o que importa é o centro da vontade do Senhor em nossas vidas. Todo dia é uma nova oportunidade de estar no centro da vontade do Senhor, entendendo o processo. José, depois de tudo isso, de todo o sofrimento, de toda a reestruturação de pensamento dele, que ele era um menino mimado, ele teve que ser reestruturado, ele teve que mudar toda a visão dele. Ele se tornou governador do Egito, aonde ele tinha até um anel de selo de Faraó para tomar através do processo que ele passou. E no meio de uma crise de alimentos, ele governou. E ele foi excelente no que ele fazia, dando comida não só para o Egito, mas para toda a terra que estava em volta dele. Porque ele passou pelo processo. Porque ele entendeu o processo. E ele aprendeu com o processo. Ele se tornou governador. Então não importa o processo que você está passando, o Senhor está se movimentando conforme a vontade dEle, para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Ele é o dono. Ele nos criou. Ele nos ensinou. Ele nos mostrou aquilo que Ele quer, como Ele quer. Tem muita gente que já sabe. Tem muita gente que está correndo do processo. Mas o Senhor está vendo. E assim como Jonas, que achou que estava correndo do processo do Senhor,
E ainda assim ele conseguiu evangelizar todos aqueles que estavam no navio com ele. Quem conhece a história de Jones sabe. Ele foi correr do processo. Na hora que ele viu, ele estava lá em Nínive pregando o evangelho. Não importa aonde você vai. Se Deus tem um projeto, você está dentro do processo, mesmo achando que não está. E aonde você for levando o nome dele, mesmo que seja de uma forma inconsciente, ele vai fazer e vai movimentar para que as coisas aconteçam. Então, descansa no seu processo. Relaxa. Pontua e aprenda com ele. Amém? Deixa eu o pastor. Aprenda e entenda. Descansa no Senhor. O processo é bom. Em nome de Jesus, gente. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Vamos cantar, povo. Você que sabe essa canção, vamos cantar e a gente já ora. Continue em espírito de adoração, continue ligado. O culto ainda não acabou. Seus pés estou pra ver tudo que pode, tudo que eu tiver, receba aqui.